Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos ao Português Sem Limites. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jacira Fernandes, eu atuo em concurso público há mais de 15 anos em Belo Horizonte, no âmbito da língua portuguesa. Hoje nós vamos dar início às nossas pílulas de português. Nós vamos conversar sobre tudo aquilo que gere a você algum tipo de dúvida, seja no que concerne a gramática, interpretação de texto ou redação, ok? Até peço que vocês mandem sugestões para que eu possa colocar na nossa pauta das nossas pílulas, combinado? Hoje nós vamos conversar, nós vamos ter um bate-papo sobre o emprego do mesmo. Professora, quando eu posso empregar o mesmo e o emprego fique de uma forma correta, não venha nenhum tipo de erro? Pessoal, geralmente as pessoas empregam demais o mesmo com o objetivo de evitar a repetição de palavras, não é isso? Com o objetivo de que ela entre, retome uma palavra que foi citada e, consequentemente, evite ali uma repetição. Só que esse processo está absolutamente errado. Por que está muito errado? Porque não é objetivo, não é tarefa do mesmo retomar nenhuma palavra citada, ok? Exemplo, se eu dissesse assim, os carros colidiram na Goitacazes com o Juiz de Fora. Os mesmos foram rebocados e direcionados ao pátio do Detran. Qual foi a minha intenção? A minha intenção é de ter colocado ali o mesmo para retomar a palavra o quê? Carros, não é isso? Quando eu disse os mesmos foram rebocados. Só que esse processo não aconteceu. Eu tive a intenção com essa aplicação, com essa introdução dessa palavra, mas ela não consegue retomar a palavra carros. Então, é um processo absolutamente o quê? Errado. Jacir, o que eu deveria colocar no local? Você tem vários, inúmeros recursos que a língua dispõe, né, dos quais a língua dispõe. Por exemplo, você tem recurso do pronome demonstrativo, do pronome reto, eles foram direcionados ao pátio do Detran, não é isso? Os veículos, que são sinônimos, né, substantivos sinônimos, você pode apresentar ali outros recursos, mas jamais pensar em colocar o mesmo ou a mesma, os mesmos, as mesmas, para retomar uma palavra, ok? Jacira, em algum momento o mesmo retoma alguma coisa? Foi uma pergunta que uma aluna outro dia me fez. Retoma. Vamos conversar sobre qual é o emprego correto? Nós temos 5 empregos práticos para que a gente entenda o emprego do mesmo. Vem cá comigo, vem cá. Vamos pensar aqui, olha. Então, emprego correto. Vamos colocar aqui, ó. Emprego correto do termo o mesmo. A primeira coisa que o aluno deve compreender é o que é o mesmo, né? Qual o objetivo do mesmo? O mesmo, ele é um pronome demonstrativo. O objetivo dele, então, é apontar para algo. Inclusive, gente, pronome demonstrativo em algumas provas de concurso público, como FCC, ESAF, CESP, eles são chamados de deixis. Deixis. Ok? Que significa apontar para. Beleza? Então, o deixis foi empregado de uma forma correta. Quando falar deixis, é um pronome que tem por objetivo apontar para. É o que um pronome demonstrativo faz. Concordo que é o que um pronome demonstrativo faz? Aí vamos pensar aqui. O mesmo, ele é um deixis, assim como este, esta, esse, essa, isso. Ele é um pronome demonstrativo. Então, ele entra aqui na função de pronome o quê? Demonstrativo. Então, portanto, quando ele for fazer algum processo de retomada, quando ele for retomar algo, ele pode retomar, mas ele não vai retomar uma palavra isolada. Quando ele entra para retomar uma oração, um período, ok? E ele equivale ao isso. Então, eu consigo substituir o mesmo pelo isso. E compreender que essa retomada foi feita de uma forma bem correta, bem simples e bem correta. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, retomada oracional. Então, se eu dissesse assim, João estuda muito e eu farei o mesmo. João estuda muito e eu farei o mesmo. João busca passar em concurso público e eu farei o mesmo. Eu busco o mesmo. Vamos pensar aqui.
Qual que foi a intenção? Quando houve a escrita do mesmo, nesse tipo de construção, o objetivo desse emprego é que ele pudesse aqui, de alguma forma, retomar toda essa estrutura que foi colocada aqui atrás. Qual? Olha lá. João estuda muito. E eu farei o mesmo. Ou seja, eu farei o mesmo. Eu farei também o objetivo, eu vou ter também o objetivo de estudar o quê? Muito. Se eu dissesse assim, então tenta entender que ele retomou uma oração, ele retomou uma base oracional. Se eu dissesse, desejo a você sucesso, vitórias, conquistas e uma gama de realizações. Jacira, eu desejo o mesmo. O que é esse o mesmo? Eu desejo isso. O que esse mesmo, o emprego desse mesmo fez? Ele retomou todas aquelas estruturas oracionais que eu tive de desejo para a pessoa. É como se eu dissesse assim, ó, João estuda muito e eu farei isso, eu farei o mesmo, eu farei isso. Quando ele consegue, quando esse o mesmo, ele consegue ser representado pelo isso, e quando eu consiga perceber que o objetivo dele não foi retomar, aqui, por exemplo, o João, foi retomar a relação de toda essa estrutura oracional aqui dentro, eu vou saber que o emprego dele está correto. Então, como que seria um processo errôneo? Se eu dissesse assim, ó, João estuda muito e o mesmo, olha aqui um erro, quer ver? Ó, só para a gente entender mais claro aqui na parte escrita. Se eu dissesse assim, ó, João estuda muito, João estuda muito e o mesmo busca lograr uma vaga em concurso público. Ok? Olha lá. João estuda muito e o mesmo, essa retomada não existe. Ok? Esse processo ele foi absolutamente o quê? Errôneo. Porque essa palavra não tem por objetivo retomar um substantivo aqui citado. Olha, qual que é o erro? Ela não retoma uma palavra. Quando ela entra para retomar, fazendo esse processo remissivo, esse processo anafórico, o que é anafórico? Retomar algo, aqui ó, retomar algo que vem antes, anafórico, retomar antes, né? Quando ele faz esse processo remissivo, ele tem essa remissão de uma oração, de uma estrutura oracional, nunca de uma palavra o quê? Isolada, ok? Que geralmente é o emprego que a gente vê, né? O medicamento deve ser mantido em local fresco e arejado, para que o mesmo possa conservar suas propriedades. Está errado. Eu não posso falar para que o mesmo possa, porque nessa finalidade a minha intenção foi o quê? Pegar o mesmo e fazer com que o mesmo retomasse a palavra o quê? Remédio. Deu para entender? Quando ele retomar, ele retoma a oração, nunca isolado. Existem mais 4 empregos para que o mesmo venha correto na língua portuguesa. Então vamos pensar aqui, ó. Primeiro emprego corretíssimo é quando eu falo da retomada o quê? Oracional. Vamos pensar aqui. Segundo emprego, quando eu entendo que o mesmo vem em sentido reforçativo. Ok? Ele também tem um sentido reforçativo. Como assim, Jacira, seria esse sentido reforçativo? Ele vem combinando em gênero e número com uma palavra. Ele vem combinando em gênero e número com um pronome, por exemplo. Se eu dissesse assim, olha, ela mesma fez a atividade. Qual é o meu objetivo aqui dentro? Dar ênfase à palavra ela, dar ênfase ao pronome. Então, olha, ela fez a atividade. Quando eu digo ela mesma fez a atividade, eu quero dar a intenção a entender, eu quero aqui dar a entender que ela não pediu ajuda a ninguém, que ninguém ajudou, ou seja, ela mesma fez a atividade. Qual que é o objetivo, então, dessa palavra aqui dentro? É que ela venha dando um reforço à palavra ela. Nesse caso, vocês vão observar que o mesmo ele herda o gênero e o número do ela, da palavra ela. Então, aqui, ó, feminino, singular, feminino, singular. Olha como que essa palavra retomou desse termo as suas noções de gênero e de número. Nesse caso, o emprego é no sentido o quê? Reforçativo, perfeitamente correto. Terceiro emprego, absolutamente correto. Quando ele vem no período composto. Algumas vezes, o período composto ele se vale de um recurso, que é o recurso de reduzir as orações. Como assim reduzir as orações? A oração ela é eliminada da oração conjunção e o verbo se aloja ou no particípio, ou no gerúndio,
ou no infinitivo, é um recurso que a língua dispõe, né? Do qual a língua dispõe. Vamos pensar aqui o seguinte, se eu dissesse assim, olha, quer ver? Mesmo ferido, olha, mesmo ferido, continuou o trabalho. Continuou o trabalho. Mesmo ferido, continuou o trabalho. Quando eu digo mesmo ferido, continuou o trabalho, o que eu vou entender? Se uma pessoa se fere, qual que seria a probabilidade dela não continuar o quê? O trabalho, de ela não continuar o trabalho. Só que aqui, o que eu vou entender? Mesmo a pessoa estando ferida, ela deu continuidade. Eu tenho aqui, então, uma oração que a gente chama de concessão. O que é essa oração concessão? É uma oração subordinada adverbial de concessão. Ela rompe, ela quebra a nossa expectativa. Né? Ela rompe a nossa expectativa. Se uma pessoa fere, o que eu espero que aconteça é que ela não dê prosseguimento ao trabalho. Mas mesmo ferida, ela continuou. Então, esse que foi colocado aqui, o objetivo dele é dar apoio para que essa oração venha reduzida. Olha, estão vendo que aqui a oração foi iniciada no particípio? É uma oração reduzida. E qual é o sentido dela? Essa é uma oração de concessão, que é aquela que vem com quebra de expectativa. Esse mesmo que foi colocado aqui é a mesma coisa de nós dizermos assim, olha, mesmo que, ainda que. Ok? Então, se eu dissesse assim, olha, ainda que estivesse ferido, mesmo que estivesse ferido, continuou o trabalho. Então, qual é o meu objetivo? Esse mesmo, ele dá apoio à introdução dessa oração de concessão, ok? É como se nós tivéssemos o que aqui dentro subentendido. Só que pela falta do que, eu consegui aqui jogar a oração reduzida, jogar a oração no particípio. Então, terceiro emprego correto do mesmo, no período composto. Quarto emprego do mesmo, do termo mesmo, de uma forma absolutamente correta. Qual que seria esse quarto emprego? Quando ele se processa como um advérbio temporal. Quando ele vem no ensejo de um advérbio temporal. Ele funciona como advérbio temporal. Advérbio de tempo. Por exemplo, eu digo assim, olha, foi liberado. Foi liberado ontem mesmo. Ontem mesmo do hospital. Então, quando eu digo, foi liberado ontem mesmo do hospital, olha qual foi a minha intenção com a introdução desse mesmo. Foi liberado ontem ainda do hospital. Ainda, agora. Estão vendo que ele dá aqui uma noção temporal? Foi liberado agora do hospital? Foi liberado ontem ainda do hospital? Então, o ensejo dele aqui, a vontade dele aqui, não é de retomar uma base oracional, não é de dar apoio à introdução de uma oração reduzida, né? Não é trabalhar aquele sentido reforçativo porque ele não veio combinando com nenhuma palavra. O objetivo dele aqui é dar apoio à estrutura da oração, marcando aqui dentro um princípio temporal. Ok? Quinto emprego do mesmo de uma forma correta. Quando ele vem na expressão. É bem usual essa expressão e as pessoas acham que ela é errônea, mas ela não está errada. Né? Dar no mesmo. Dar na mesma. Já ser essa expressão, ela é feia? É feia, mas não está errada. A gramática não está errada. Quando eu falo assim, mas quer saber de uma coisa? Isso aí dá no mesmo. Eu quero falar assim, no mesmo termo, do mesmo jeito, do mesmo modo. Né? Jacir, isso aí ó, dá na mesma. Na mesma situação. Então, ó, dá na mesma situação. É uma expressão e um emprego do mesmo, na mesma não está errado. Ele aqui equivale a jeito, a modo, e aqui ele equivale ao quê? A situação. Isso aí dá no mesmo, do mesmo modo, da mesma forma, do mesmo jeito. Aí isso aí dá na mesma situação. É uma expressão, mas o emprego do mesmo não está errado. Então, o que a gente conversou hoje nesse nosso bate-papo? O que a gente conversou hoje é que o mesmo não pode retomar uma palavra. Se ele vier retomar algo, lembre-se, ele tem que ser trocado pelo isso e ele vai retomar uma oração. Depois desse emprego de retomada oracional, nós temos mais 4 empregos
para que o mesmo se aplique de uma forma correta na estrutura da língua portuguesa. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Dá um ok. Inscrevam-se nas nossas redes sociais, no nosso canal e participe das nossas pílulas de português. Mandem sugestões. Gente, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.